Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente, Maratona Concurso de Professores, aula 23. A gente continua falando da deliberação 10.814, porque a deliberação é um documento normativo que ele vai regular, ele vai orientar como que se desenvolve o sistema educacional do Estado de Mato Grosso do Sul. Então é o sistema de ensino do Estado. Então aqui o professor Miro Santos, a gente vai seguindo e vamos acompanhando alguns artigos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a equivalência de estudos, a adaptação, o aproveitamento. São também encontrados esses temas na LDB. Lembrando que sempre a deliberação ela é desenvolvida a partir de um colegiado, nesse caso o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. E ele vai normatizar como que o funcionamento da educação no Estado. Só que ele pega, né, essa deliberação, ela toma como base a LDB. Então sempre a LDB. Nesse caso, a gente vai encontrar algumas coisas na LDB, no artigo 24, que vai falar sobre alguns itens da educação. Carga horária, né, um pouquinho da classificação, algumas coisas relacionadas à organização de classes, turmas, alunos, séries, aí vai. Verificação de rendimento escolar, possibilidade de aceleração, avanço, possibilidade também de aproveitamento, recuperação e mais um monte de coisas que a gente vai encontrar no artigo 24. O artigo 24, né, é o esqueleto, o artigo 24 da LDB é o esqueleto, e a deliberação, ela abre mais e aprofunda os detalhes, tá bom? Bom, pessoal, lembrando, então a deliberação ela tem 12 capítulos, 133 artigos, 11 sessões, por isso que a gente dividiu em vários vídeos, então se você não chegou aqui agora, você verifique no link ou no card que vai aparecer na descrição do vídeo, os primeiros vídeos sobre a deliberação para que você possa acompanhar desde o início, tá bom? Ó, ela fala sobre das disposições preliminares, capítulo 1, da organização da educação básica, das etapas da educação básica, do regime escolar, dos recursos humanos, da estrutura, credenciamento, escola polo, mudança de mantenedora, da desativação e depois das irregularidades e sanções. Por fim, disposições gerais e transitórias, tá bom? Então vejam lá, façam a leitura, é sempre bom acompanhar o documento. A gente vai fazendo a leitura de alguns artigos e no final algumas resoluções com algumas questões pertinentes. Bom, aproveitamento de estudos, artigo 60. Aproveitamento de estudos é o mecanismo que possibilitará, vou colocar aqui um azul escuro, possibilitará ao estudante a dispensa de cursar áreas de conhecimento ou componentes curriculares do currículo escolar. Então, ele está dispensado. Nesse caso, a gente pode falar que ele está livre de fazer, ele não tem a obrigatoriedade de fazer aqueles componentes ou aquela área de conhecimento a partir de documentação que comprove, né, esses estudos prévios. Parágrafo 1º. Serão objeto de aproveitamento somente os estudos formais concluídos com êxitos. Muito importante, ó. É claro que a escola é uma instituição que desenvolve educação e ela é organizada e tem regramento jurídico, normativo e tudo mais. Então a gente está falando de estudos formais. Ela não pode aceitar algo informal que o aluno chegue lá e fala, eu tenho conhecimento sobre tal área. Então você tem que ter alguma comprovação. O aproveitamento de estudo só poderá ser efetivado após a matrícula do estudante na etapa da educação básica e mediante a apresentação de documento comprobatório de escolaridade. Então, é o documento que ele vai apresentar a fim de comprovar esse tipo de aproveitamento de estudos ou esses estudos em relação a algum componente curricular, tá bom? Seção 6 da adaptação curricular. Pessoal, adaptação basicamente é quando há alguns currículos diferenciados. A gente sabe que o Brasil é um país continental e tem sistemas de ensino diferenciado. Então, o aluno que estuda no Instituto Federal e aí estuda por créditos ou estuda por semestre. Pode ter um aluno na escola lá no interior do Ceará, no interior de Goiás ou lá no sul do Brasil, que a escola desenvolve, seja no sistema municipal ou estadual, algum currículo também diferenciado a partir de condições e contextos locais. Então, é importante que se tenha essa adaptação curricular, porque o Brasil vai ter aí diferenças em relação à educação nos seus vários sistemas educacionais. A adaptação curricular é o procedimento pedagógico e administrativo decorrente da equiparação de currículos. Então, equiparação de currículos. Entretanto, o que ela é?
Ela é um mecanismo, um procedimento pedagógico e, ao mesmo tempo, administrativo, que tem por finalidade promover os ajustamentos indispensáveis para que o estudante das etapas do ensino fundamental e do ensino médio possa prosseguir seus estudos. Lembrando que isso já ocorre, né, sobretudo no ensino superior, e eles chamam lá de convalidação de disciplinas. Aqui nós chamamos de adaptação curricular. A adaptação curricular incidirá sobre a Base Nacional Comum, então sempre, né, a partir da LDB, a partir do Plano Nacional de Educação, a partir da Resolução número 2, Resolução número 3, a gente percebe que a BNCC ela parece estar constante nos documentos. Então, a adaptação incidirá sobre a Base Nacional Comum e o componente curricular obrigatório da parte diversificada. Então, aqui a parte flexível, a parte dos itinerários, tem que ter essa adaptação. Bom, parágrafo 2º. Adaptação far-se-á paralelamente ao curso regular e deverá ser organizada mediante plano específico. Elaborado por quem? Pela instituição de ensino, que contemple necessariamente a carga horária, conteúdos, metodologia e a avaliação do desempenho do estudante, dentre outros. Então, a instituição de ensino ela vai fazer um plano específico a fim de desenvolver essa adaptação. E esse plano tem que ter carga horária, conteúdos, metodologia e avaliação. Parágrafo 3º. A execução do plano e registro do desempenho do estudante deverão ser acompanhados pela inspeção escolar. O que está sendo dito nesse parágrafo 3º? Execução do plano e registro do desempenho do estudante devem ser acompanhados pela inspeção escolar. Então, tem que ter essa documentação, esse registro, esse acompanhamento. Muito importante. Deixa eu escrever direito aqui que eu errei. Acompanhamento. Bom, parágrafo 4º. O estudante só poderá concluir o ensino fundamental ou o ensino médio após a efetivação das adaptações necessárias. Então, ela não pode estar em processo, ela tem que ser efetivada, tem que estar terminada, tem que estar concluída, ok? Esse processo aí que diz respeito à adaptação curricular. Então, o aluno veio de outra rede, de outro sistema, ele tem que ser desenvolvida a sua adaptação e após a transferência, a adaptação, a documentação estando ok, após o registro de desempenho do estudante, após o acompanhamento da inspeção escolar, aí sim a gente pode concluir, né, essa etapa, seja do fundamental ou do médio. Caso contrário, não pode concluir. Bom, parágrafo 5º. Será dispensado da adaptação curricular questão da língua estrangeira. Da língua estrangeira moderna obrigatória no ensino médio, na instituição recipiendiária é a instituição que recebe, é a escola, né, que vai receber o aluno, a escola nova. O estudante que cursou com êxito outra língua estrangeira na instituição de ensino de origem. Então, ele cursou com êxito essa língua estrangeira, será dispensada a adaptação curricular, tá bom? Quando? No ensino médio. Bom, seção 7 da equivalência de estudos. Artigo 62. Da equivalência de estudos. A equivalência de estudos é a equiparação formal aos estudos do Brasil dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes em países estrangeiros. Então, o estudante ele estudou lá, né, no exterior. Chega ao Brasil, ele tem que verificar e desenvolver aí uma equivalência, tem que verificar como é que esses estudos podem ser mensurados, dimensionados, medidos, né, comparados com o que aqui existe. Então, nós vamos chamar tudo isso aqui de equivalência de estudos. Então, a criança, o jovem, o adolescente, ele estudou fora, em outro país, seja no ensino fundamental, está incompleto e vem para o Brasil de novo, seja no ensino médio de maneira incompleta ou no fundamental completo. Então, a gente vai verificar esses pormenores, tem que ter muita atenção com algumas coisinhas, tá? Mas vamos avançando. Ó, parágrafo único. A equivalência de que trata o caput, né, a cabeça do artigo 62.
poderá ser de estudos completos e incompletos. Como assim, professor? Estudos completos e incompletos no que diz respeito ao ensino fundamental. E aí, apenas estudos incompletos no que diz respeito ao ensino médio. Ensino médio. Porque aquela etapa que já fora concluída, no caso do ensino médio, concluído, não é equivalência que vai ser realizada ali mediante a escola, mas a gente vai ver essas questões daqui a pouco. Vamos para frente. Artigo 63. A equivalência de estudos completos e incompletos no ensino fundamental. Então, ó, vamos começar a separar. Por isso está destacado de amarelo o completo. No ensino fundamental, a gente vai ter o incompleto e, ao mesmo tempo, o completo. E incompletos no ensino médio, porque é a etapa do ensino médio, né, o que vai dizer esse artigo 63 dessa equivalência, é que o ensino médio estará incompleto. Então, é o aluno que estudou no high school, na Espanha, no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, em algum lugar, e aí ele chega ao Brasil sem ter terminado o ensino médio. Então, ele está fazendo lá um equivalente ao primeiro ou segundo ano do ensino médio. Então, a equivalência de estudos completos e incompletos no ensino fundamental e incompletos no ensino médio é de competência da instituição de ensino. Então, aqui é de competência da escola e possibilitará a continuidade de estudos no Brasil. Então, essa grande questão é continuar os estudos, tá bom? Deixa eu apagar aqui a tela e a gente avança. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A equivalência prevista no caput será efetivada mediante análise documental. Então, tem que verificar o registro dos documentos que vem do exterior e consolidada por meio da classificação. Importante. Parágrafo 2º. A referência para análise documental com vistas à equivalência de estudos é quem, algo que a gente já imagina que ocorra, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, estabelecida na legislação vigente. Ela é referência, né, para a equivalência de estudos de alunos e estudantes, jovens e crianças que tenham vindo do exterior e cursado lá a sua etapa da educação. Parágrafo 3º. Cabe ao setor competente da sede, que é a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, orientar a instituição de ensino na análise para equivalência de estudos incompletos. Então, ó, é estudo incompleto, seja do ensino fundamental ou do ensino médio, então a sede tem que orientar a instituição de ensino para que desenvolva essa análise. Bom, artigo 64. Verificada a equiparação dos estudos, a direção da instituição de ensino expedirá ato específico de equivalência, que será registrado no documento na vida escolar do estudante. Então, essa documentação é aquilo que os secretários, né, chamam de pasta do aluno. Então, não é um documento coletivo, é um documento individual, que tem lá a vida do estudante, a vida, né, do estudante. Muito importante fazer esse registro. Artigo 65. O interessado que se considerar prejudicado com o resultado da equivalência poderá encaminhar requerimento ao Conselho Estadual de Educação em grau de recurso, anexando a documentação proveniente do exterior expedida pela instituição. Então, quem não tiver tido muito êxito com a equivalência pode encaminhar um recurso aí para o Conselho Estadual de Educação. Artigo 66. A equivalência de estudos completos no ensino médio realizados no exterior será de competência, aqui que está a diferença, ó, não é mais da escola, não, da instituição de ensino, não. Porque quando tiver completado o ensino médio lá fora, quem que vai desenvolver a orientação e regular e orientar, normatizar, é de competência e responsabilidade de quem? Do Conselho Estadual de Educação. Então, os pais, a criança, o jovem vai solicitar diretamente ao conselho quando
ensino médio, né, equivalente do ensino médio estiver completo. Parágrafo 1º. O interessado encaminhará requerimento à presidência do Conselho Estadual de Educação solicitando a equivalência do ensino médio mediante processo instruído com os seguintes documentos. Então, é importante, vamos verificar a documentação. São 3 grandes documentos que a gente tem que saber. Cópia do documento de identificação pessoal, cópia do documento comprobatório dos estudos realizados no Brasil. Mas, professor, por que no Brasil? Ora, esse aluno ele foi para o exterior e realizou e desenvolveu os estudos lá. Entretanto, é importante verificar qual é a documentação que ele tinha quando ele estava estudando ainda no Brasil, tá? Então tem que ter essa documentação. Documento comprobatório de conclusão de curso similar ao ensino médio no Brasil realizado no exterior. Tem que ter esse documento de conclusão. Parágrafo 2º. A documentação referida no artigo, no inciso 3º desse artigo deverá conter o quê? E aí tem algumas coisas aí que devem ter essa documentação, tá? Assinatura da autoridade escolar competente, autenticação pela autoridade competente representante no Brasil no país onde funciona a instituição que expediu os documentos. Representante do Brasil, então muito provavelmente aí vai ser o quê? A embaixada. Então vai ter que ter uma assinatura, a autoridade da embaixada autenticando e falando, realmente existe essa escola, existe a documentação escolar, ela faz sentido. Tradução oficial, devidamente formalizada por tradutor público juramentado. Então não é passar para um primo, para um amigo, para um tio que fala inglês e desenvolver essa tradução, que fala francês. Não, tem que ser um tradutor oficial. Dos documentos redigidos em língua estrangeira, exceto quando apresentados em língua espanhola. E a gente vai ter uma maior aproximação dessa língua. Parágrafo 3º. O processo poderá ser autuado no âmbito do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul e no outro setor competente da sede. Ou no setor competente da sede. Então, tem que fazer esse desenvolvimento dos processos aí ligados no Conselho Estadual e também na sede. Para a efetivação da equivalência de estudos completos e incompletos, será exigido do estudante estrangeiro, então aqui está falando sobre o estudante que veio de fora, o imigrante, o documento comprobatório da regularidade da sua permanência no Brasil. Então, o estudante estrangeiro, e a gente tem, gente, pessoal que vem lá da Venezuela, pessoal que vem da Bolívia, pessoal que vem do Haiti, da Síria, algum refugiado. Então, esse estudante, ele vai ter que ter sua situação regularizada aqui no país. Então, muito provavelmente o visto, documentação ok, né? E a sua permanência, né? E aí sim vai dar prosseguimento à equivalência de estudos, seja eles completos ou incompletos. Por exemplo, eu tenho um aluno, né, na escola, eu já tive alunos bolivianos, já tive alunos paraguaios, já tive alunos venezuelanos, e a gente sempre tem nas escolas públicas alguns alunos de outros países. Muito provavelmente esse aluno ele deve ter se regularizado a fim de ter a sua equivalência. É isso, pessoal, vamos para as questões. Um tempinho para eu tomar um copo d'água e a gente segue desenvolvendo algumas questões, fazendo aquele estudo ativo, anotando, aprendendo. Quem quer fazer questões se sente mais à vontade fazendo com consulta, pode fazer, pessoal. Essa questão é para aprendizado, não é para teste, não é simulado, não é aquela prova que você vai testar seus conhecimentos. Então a ideia aqui é utilizar enquanto procedimento de aprendizado, tá bom? Então pode pegar a deliberação em mãos, ou impressa, ou em outro lugar, ou no computador, ou no celular, e aí você vai acompanhando os artigos da deliberação para ajudá-los a responder as questões. É uma dica. Aí, pessoal, mandando um abraço aqui para os últimos mensagens no canal, né? O pessoal que sempre manda mensagem de carinho, dando aquela força, às vezes sugestões, às vezes puxão de orelhas. E aí a gente segue tocando o barco, defendendo os educadores, as educadoras e a educação como um todo. Então um abraço aí. Tarso Trajano, Tânia Ribeiro, que ela agradeceu os conteúdos do currículo de referência. Jair Fátima, também apresentou aí algumas sugestões, dicas e comentários. Natália Neves, falou que os vídeos estão ajudando. Ana Maria Soares, Vanderlei Soares Silva,
Ronieri Francisco, Patrícia Moura, e a Patrícia que disse que estava sem tempo para acompanhar a live da deliberação, mas que ia assistir em outros momentos. E é assim mesmo, vamos que vamos. Mara Silvério. E aí, é isso, né? A gente vai desenvolvendo aí sempre com conteúdos legais para a educação. Um abraço também para Laura Borges. E seguimos aí. Pessoal, questões. Vamos que vamos. De acordo com a deliberação, vou colocar a caneta vermelha, que estava na azul. De acordo com a deliberação 10.814, sobre o aproveitamento é correto afirmar o quê? É o mesmo que aceleração? Está previsto na proposta pedagógica? Né? É o mesmo que aceleração? Não. Aqui a tendência era confundir o candidato. Aproveitamento é um mecanismo que permite ao estudante a dispensa de cursar áreas de conhecimentos. Então, a dispensa de cursar áreas de conhecimentos ou componentes do currículo escolar. Então, tá ok. Essa aqui tá muito boa. Até agora, vamos deixar. Aproveitamento é o procedimento pedagógico decorrente da equiparação de currículos de estudantes de outros sistemas. Nesse caso não, né? Aqui vai ter outro nome, adaptação. Né? Adaptação. Será permitida a prática do aproveitamento de estudos a partir do primeiro ano do ensino médio. Aqui também não, ele visa confundir aí, porque a deliberação diz respeito ao sistema, né, de ensino estadual, né, e é claro, pela Constituição, os estados cabem, sobretudo, no ensino fundamental e médio. As pessoas podem vir a confundir achando que é só no ensino médio. Não, aproveitamento de estudos não é só no ensino médio. Então, essa está errada. Essa primeira também está errada. É facultado à instituição de ensino fazer o aproveitamento dos conhecimentos curriculares do estudante. Não é facultado, não. Tem que fazer esse aproveitamento. Se tiver documentação, se tiver um requerimento, é bom que se o faça. Então, é correto afirmar a letra B. Aproveitamento é um mecanismo que permite ao estudante a dispensa de cursar algumas áreas, alguns componentes. Limpando a tela, vamos para 2. De acordo com a deliberação 10.814 sobre o aproveitamento, é correto afirmar exceto. Cuidado, hein? É necessário para o aproveitamento o documento comprobatório de escolaridade. Então, tem que ter o documento comprobatório daquelas componentes ou daquelas áreas que são que tiveram êxitos, né, que o aluno já concluiu. Aproveitamento é um mecanismo que permite ao estudante a dispensa de cursar áreas de conhecimento do currículo escolar. Ok. É necessário para o aproveitamento o documento comprobatório de matrícula do estudante. Na verdade, não precisa nem de documento, né? É necessário a matrícula. Mas essa aqui está ok, vamos considerar isso aqui alguma alteração textual. É necessário para o aproveitamento, né, a matrícula, ok. Serão objetos de aproveitamento de estudos formais e informais concluídos com êxito. E aí? Estudos formais e informais. Então o problema está aqui, ó. Aproveitamento é um mecanismo que permite ao estudante a dispensa de cursar componentes do currículo escolar. Então essa letra E e a letra B está muito parecida, mas as duas estão corretas. Ó. É cursar a área ou cursar os componentes. Então está correto. A C, vamos considerar a matrícula como correta e a A também está correta. Então a gente tem a letra D. Por quê? Porque não pode ser, né, aproveitamento de estudos informais. A pessoa chega lá, eu tive um estudo que eu fiz um curso aí extracurricular e eu garanti aproveitamento na aula de história. Eu fiz um curso em uma ONG. Não pode, né? Não pode. Tem que ser só sobre coisas formais, instituição, organização, documentação e é isso. Então, resposta letra D. Julgue se o item está correto ou incorreto. Correto ou errado, na verdade. De acordo com a deliberação, a adaptação far-se-á, cuidado, vamos falar sobre adaptação, far-se-á exclusivamente no ensino médio e deverá ser organizada mediante plano específico elaborado pela instituição de ensino que contemple necessariamente a carga horária, os conteúdos de ensino, a metodologia utilizada e a avaliação do desempenho do estudante, dentre outros. Então até aqui está ok. Entretanto, a adaptação far-se-á exclusivamente no ensino médio? Não. Não é nem exclusivamente e o texto também nem fala sobre ensino médio. Aqui o texto ele vai dizer o seguinte, ó, é paralelamente
acompanhe quem tiver o texto, paralelamente ao quê? Ao curso, a educação básica. Vou colocar assim, a educação cursada, paralelamente. Então, nesse caso, está errado. De acordo com a deliberação, o estudante poderá se beneficiar da equivalência de estudos completos no ensino médio realizados no exterior se, então, ó, quando está no ensino médio e ele completou. A. Apresentar aproveitamento igual ou superior a 80% nos componentes curriculares cursados. E aí, pensem sobre isso. Entretanto, aqui quer fazer uma confusão em relação ao avanço escolar de um aluno que é muito bom, né? Um aluno nota 10, que é considerado gênio, tem altas habilidades, ele tem que desenvolver 80% dos componentes curriculares. Nota 8, né? Acima de 8. Nesse caso, não. Então aqui só a confusão mesmo em relação à equivalência e ao avanço escolar. As aulas no exterior ocorreram em um intervalo de tempo inferior a 2 anos. Então, ó, o estudante poderá se beneficiar da equivalência de estudos realizados no exterior se as aulas no exterior ocorreram em um intervalo de tempo inferior a 2 anos. Não, não tem nada disso. Então, essa não. Poderá se beneficiar da equivalência se solicitar o processo de ato de equivalência pedido pela instituição de ensino. E aí? Solicitar o processo de ato de equivalência na instituição, temos que lembrar o seguinte, ó. Está falando de estudos completos. Então, não. Ele vai se beneficiar da equivalência se os estudos ocorreram no high school, ou boarding schools, ou instituições reconhecidas pela OCDE. Aqui também tenta confundir o candidato. É claro que o ensino médio lá será high school, entretanto, não necessariamente tem que ter isso. Não é um pré-requisito. Solicitar a equivalência do ensino médio ao Conselho Estadual de Educação. É isso, é essa, né? Então, essa equivalência para o ensino médio completo, estudos completos, tem que ser Conselho Estadual de Educação. Então, é a letra E. Pessoal, por fim, 5. De acordo com a deliberação número 10.814, sobre a equivalência de estudos é correto, exceto. É correto, exceto. Será exigido aos estudantes estrangeiros documentos comprobatórios dos estudos realizados no exterior, independente da sua situação de permanência. E aí? Documentos? Ok. Mas, ó, independente da sua situação de permanência, a equivalência de estudos completos no ensino médio será realizada no exterior, será de competência do conselho. É a que a gente viu agora há pouco, né? Quando tiver concluído, ó. Então, essa está certa. Cabe ao setor competente da sede orientar a instituição de ensino na análise para equivalência de estudos incompletos. Tem que orientar quem? As escolas. Tá certo. A equivalência de estudos completos e incompletos no ensino fundamental é de competência da instituição de ensino. Exato, faz sentido. Os conhecimentos adquiridos pelos estudantes em países estrangeiros podem ser equiparados formalmente no Brasil. Na verdade, essa é a definição de equivalência, né? Ó. Equivalência para estudantes de fora, né? Estudante de fora não, estudantes que tenham adquirido conhecimento em outros países. E aí tem que fazer a equivalência. Então tá ok. Aonde é que está errada é a letra A. Por quê, pessoal? Não é independente de sua situação de permanência, não. No caso do estudante estrangeiro, ele tem que estar regular. Sua situação regularizada, de visto, né, de documentação e tudo mais. É isso. Então, pessoal, terminamos aqui mais algumas questões para estudo. Não é aquela bateria de 10, 20 questões de um simulado. Não, são questões para que a gente possa compreender os pormenores e ir avançando nos nossos estudos, tá bom? Nesse caso, ó, faça exercício, atualize, leia o edital, leia a legislação. Vamos sempre pensando aí a sociedade, a educação e a complexidade do real. Valeu, pessoal! Dê o like, se inscreva no canal. Se gostou, compartilhe. Até mais!